Gente boa de Deus, sejam bem-vindos a mais um podcast Reino de Amigos, um programa da Igreja Presbiteriana de Manaus, a Igreja da Amazônia. E hoje a gente está com uma galera super top, high level aqui conosco, o Projeto Sola, olha só. Isso aí. Vocês são muito bem-vindos aqui, gente boa. Obrigado, pastor. O que está achando das 4 estações de Manaus? Calor, mormaço, quentura e qualquer outra. Calor, quentura, mormaço e verão. Verão. Faltou verão. Faltou verão. Que bom que vocês estão com a gente, vocês estão fazendo parte também da nossa abertura de missões, congresso de missões, e é uma alegria estar com vocês. Por favor, pastor Guilherme Andrade, apresenta essa turma aí. Eu sou o Gui Andrade, sou pastor na IP Alfa, casado com Tainá e pai do Tito e do Joaquim. Aqui é o Lucas Branco, fala mais sobre você, irmão. Eu sou o Lucas, sou esposo da Mariana, pai da Maria Júlia, novinha, e sou diretor musical na IP Alfa. E é isso. Eu sou o Lucas Machado, eu sou casado com a Giovana, pai do José, e eu sou pastor na Igreja Presbiteriana Norte, lá na Zona Norte de São Paulo. Maravilha. Sou Guilherme Amarino, casado com a Isabela, temos a Catarininha, está com 1 ano e 9 meses agora. Bênção. Trabalho junto com o Gui na IP Alfa, junto com o Branco, também integro a equipe pastoral, sou licenciado. Também trabalho na Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação, na APECOM. Que maravilha. Tem um amigo meu que está lá na IP Alfa, é o Genô Andrade e a Aline. Sim. Eles trabalham, inclusive, com um projeto missionário lá numa comunidade carente de São Paulo. Isso. São gente boa. O Genô Legal. é um profissional altamente qualificado de business, de finanças. Trabalhamos junto na Siemens. Mas me diz uma coisa, uma pergunta que me cafifou agora. Projeto Sola tem a ver com os 5 solas? Exatamente. Exatamente. Dizem por aí que sim. Dizem por aí assim, né? E como é que surgiu, pastor Guilherme, essa concepção da banda cristã presbiteriana, por assim dizer, Projeto Sola? Curiosamente, nós éramos batistas na época que surgiu o Projeto Sola. Deus, eu também fui batista. Jesus teve misericórdia. Eu estava numa época que eu estava filho pródigo, que eu saí da presbiteriana, eu nasci e cresci na presbiteriana, tive uma época batista, conheci o Andrade, e nessa época a gente começou o Sola. Que maravilha. E eu fui batista de berço, batista tradicional de berço. E aí, em 2017, eu recebi o convite da IP Alfa e vim integrar a equipe pastoral da igreja, e aí fiz a portabilidade. Agora é o seguinte... Você tem 2 passaportes, então? Tem. Pastor Batista e pastor presbiteriano. Aí quando eu chegar lá no céu... Inclusive o meu batista ficou válido ainda por um tempo, que era de 5 em 5 anos lá a carteira de ministro. Exato. Teve uma época específica que eu podia entrar nas duas. Batizar com muito e batizar com pouca. Ou na convenção da Batista. Agora, podia batizar com muita água, com pouca. Um pouquinho de água a gente conhece, não é verdade? Muito. Muito. E aqui tem bastante, né? Maravilha. Aqui, em 2015, nós começamos o Projeto Sola na intenção de responder uma demanda pessoal e das nossas comunidades locais, que era a busca por canções cristocêntricas e bíblicas, né? Muita gente no Brasil já fazia isso desde os anos 80, enfim, até antes disso, né, óbvio, mas pessoas que foram um paradigma nesse sentido de cantar a Escritura, como Vencedores por Cristo, Logos. Meu amigo Nelson Bomilca de lá. Exatamente. E aí a gente percebeu que depois os novos movimentos de música gospel não prezavam muito pela escritura e nem por canções que fossem que cantassem de fato a escritura ou que expressassem em algum nível a verdade da escritura. E aí a gente decidiu começar a compor canções para atender essa demanda, mas nas nossas igrejas locais. Foi quando nós nos conhecemos, gravamos assim de forma bem rudimentar, só para que as nossas igrejas ali tivessem acesso a isso, os nossos amigos mais próximos. Mas aí Deus, por uma conspiração divina, foi levando a mensagem para além dos nossos próprios esforços. Inclusive, a gente fica até, às vezes, olhando em retrospectiva, a gente fica olhando qual foi o momento assim, o que a gente fez ou deixou de fazer, enfim, para que a coisa tomasse a proporção inimaginável, né, que tomou. E, na verdade, a gente não tem essa resposta, a gente entende que foi o próprio Deus que
tanto nos impeliu a começar, como ele que deu a projeção que ele quis que o Projeto Sola tivesse. Então... tem um parênteses aí que tem um grande amigo nosso, que é o Lucas Freitas, que foi um cara usado por Deus de fazer uma página no Facebook. Eles não queriam fazer esse lançamento, inclusive projeto vindo aí. Não tinham pretensão de gravar assim para fora, era, como ele disse, algo interno para usar nas comunidades locais mesmo. E aí esse grande amigo nosso falou: não, mais gente precisa conhecer isso. E ele falou: não, vou fazer uma página no Facebook. E aí é engraçado que o nome vem daí, né? Porque não dava para ser só Sola, né? Já tinha uma outra página. Aí colocou Projeto Sola e foi. Olha só que coisa. E aí, na primeira semana, quantos downloads? 5 mil. Foi free, foi um download free que a gente colocou num link desses assim. Porque nessa época, era 2015, a época de streaming digital ainda não estava assim, popularizada totalmente. Já existia Spotify, já existia Deezer, etc. Só que era um pouco obscuro como colocar as músicas lá. A gente ainda estava descobrindo isso. Então, quando a gente lançou, em setembro de 2015, não foi automaticamente para as plataformas digitais como a gente tem hoje. A gente botou num link de download ali. E aí esse foi o começo do Sola. Depois só que a gente colocou nas plataformas. Caramba. Foi isso. E que mais, meu santo? O que você sente estar nesse projeto todo aí? Para mim é um privilégio muito grande poder melhorar essa banda aqui. Essa banda tá precisando de uns retoques, né? Sim. Cosmeticamente, né? Estava necessitado de um peso, uma ampliação, um peso de glória que eu trouxe. Cara, um privilégio para mim muito grande, porque eu fiz a transição de fã, uma pessoa que curtia muito Sola. Comecei a ouvir o Sola no seminário. Fui no lançamento do 500, que foi lá no Mackenzie. Sim. Muito massa. Daí já é 2017. Né? Fiquei assim. Já é o segundo disco. Né? Primeiras fileiras, muito fã. O cara da guitarra lá. Não, o cara da guitarra assim, destruindo. Você. Não, foi incrível. E aí, logo em 2018, foi quando a gente se falou, no final de 2018, né? Eu tinha acabado de casar. E o Gui falou sobre a necessidade de trazer um tecladista. E aí, em 2019, a gente começou a viajar juntos. E tem sido um tempo muito precioso. Poder conhecer as cidades, as igrejas, ver aí a nossa saúde indo embora, né? E a gente engordando e morrendo mais cedo. Mas tá tudo ótimo. Muito bom. É difícil ser perfeito quando você é humilde, né? É difícil. Não, é só alegria. Alegria sempre. Mas é um privilégio. É muito massa. Muito massa. O pastor Gui Andrade, na realidade, o senhor falou um negócio super interessante. Por exemplo, meus filhos, eles foram criados ouvindo música boa. Vencedores por Cristo, Jorge Heder, Carlos Sider, João Alexandre, e a turma das antigas também. Por quê? Porque lá tinha, Sérgio Pimenta, lá tinha letra com musicalidade. Aí, infelizmente, entrou essa onda chamada mercado gospel, que os caras pegam um ritmo maluco, atirei o pau no gato, dizendo que esse gato é santificado, e vende feito doido, só que são músicas sem profundidade, músicas, digamos assim, muitas vezes estúpidas no sentido até da musicalidade, mas também não leva nenhuma letra. E como é que vocês hoje enfrentam, digamos assim, essa possível ou não sedução do mercado gospel? Olha, nós vamos projetar, essa palavra é bonita, eu vou catapultar a banda de vocês para pontos astronômicos. Como é que vocês hoje, digamos assim, como ele começou o Projeto Sola em 2015 para atender uma demanda interna, e vocês agora, por uma graça divina, estão, digamos assim, além dos muros, como é que vocês, digamos assim, rejeitam essa sedução do mercado gospel? Eu acho que toda tentação nasce no coração, primeiro, né? Então a gente tem que cuidar do coração, porque é do coração que provém as fontes da vida. Então eu acho que, antes de tudo, se cercar de gente que pode dar bons conselhos. A gente acredita muito no nome do podcast, o Reino de Amigos. A gente acredita que o Reino de Deus é um reino feito por pessoas que quando interessadas de fato numa causa como a gente, elas nos são um suporte, né? Então nós temos uma série de pastores, de amigos próximos que sempre estão pastoreando a gente sempre está consultando sobre os passos, sobre
as perspectivas que a gente tem de vida, de ministério. Então isso é muito, muito importante. A segunda coisa, igualmente importante, é a igreja local. A gente tem na igreja local assim, um valor imprescindível, né? A gente, por exemplo, a gente está tocando aqui hoje, sexta-feira. Amanhã a gente vai direto ao Rio de Janeiro para tocar lá numa igreja. E aí, na madrugada mesmo, a gente volta, porque no domingo, 7h30 da manhã, tá todo mundo na igreja já, para servir a igreja local. Então, embora seja oneroso, assim como ele brincou de perder a saúde, e de fato a gente perde muita noite de sono, enfim, é bem cansativo, mas a gente prefere assumir a oneração do que não estar nas nossas comunidades locais. Então isso gera um cuidado para o nosso coração, e aí fica fácil a gente resistir àquelas coisas que não são adequadas ou que são ciladas, né? Tudo isso te darei se... exatamente. Nós já tivemos algumas oportunidades de grandes gravadoras, não vou citar o nome, obviamente, mas de grandes gravadoras que fizeram assim propostas. Sedutoras, algumas inclusive. Eram muito boas, inclusive assim, do ponto de vista, enfim, de prestígio financeiro, coisa do tipo. Mas a gente entendeu que não era aquilo, não era o momento, não era a forma como nós gostaríamos, não era como nós enxergamos o ministério, enfim. E para aquele momento não fez sentido. E a gente não teve dificuldade nenhuma de olhar um para o outro. Eu lembro que a gente teve um dos casos que a gente pegou o contrato, né? Chegou a imprimir o contrato. A gente foi no cartório para reconhecer firma. Aí eu falei, cara, será? Acho que não é isso. Enfim, então a gente acaba não tendo tanto essa dificuldade, mas muito porque a gente se cerca de gente sábia e porque a gente está conectado assim, à igreja local. Que coisa maravilhosa. A igreja local é uma coisa mais importante, acho que nesse inteirinho de você cercar tanto os amigos que fazem parte também da igreja local, né, quanto a nossa família que também faz parte da igreja local conosco. Então viver em igreja traz o coração para o lugar certo. Porque dentro das nossas igrejas, quando a gente caminha junto com os irmãos, a gente é um entre irmãos. A gente não é uma celebridade ali, a gente não vai ser paparicado, a gente não vai ter a última voz, não é nossa, porque a gente é do Sola, nem nada. A gente é um entre outros. Então, como irmãos, nós servimos os irmãos ali. E isso treina o nosso coração. Inclusive é algo que a gente acaba falando para outros artistas também que vêm depois de nós e às vezes vêm conversar com a gente, etc. A gente sempre reitera essa tecla. O que às vezes prejudica muito essa relação mercado gospel que você estava falando é exatamente o prestígio gerado em um crente, vou dizer que é um crente, que tem canções que servem à igreja, só que ele mesmo não tem uma igreja. Ele está a cada domingo em uma diferente. Ele não consegue ter ali o corpo de Cristo o abençoando, o admoestando, exortando, revelando angústias, ouvindo angústias, permitindo que ele tanto seja liderado quanto lidere. Então isso é muito importante para a gente e desde o começo a gente não abre mão. Assim. Interessante o pastor Guilherme e a Marina falando esse negócio da preservação da comunidade local, porque hoje essa palavra é bonita, hein? Está muito em voga esse negócio, não, eu vou frequentar a igreja que eu gosto, tipo como se fosse, na verdade, assim, um fast food, em que você, não, essa daqui não está legal, essa daqui eu vou comer isso daqui. E o que vocês veem esse movimento maluco aí? Eu não estou falando que ele não seja um crente, mas essa onda de, não, a igreja local perdeu, digamos assim, o sentido, vamos ser igreja fora da igreja. Como é que vocês, ao longo desses lugares em que vocês vão, assim, como que vocês se defrontam quando alguém pergunta para vocês, e esse pessoal que não está na igreja, etc. Tal? O que vocês acham? Essa origem todinha. Eu penso assim que, do ponto de vista carnal, é muito mais confortável você estar em um monte de lugar. Eu digo por quê? Quando você vem para uma agenda, por exemplo, como essa, você é bem recebido, todo mundo é muito generoso com você, você é muito prestigiado. Aí a gente brincou lá no store que queria comer tambaqui. Aí eu cheguei aqui e já tive a notícia de que hoje nós vamos comer tambaqui. Então você é o cara que fica sendo sempre servido, entendeu? Então, esse lance de ficar pulando de igreja em igreja e não se apoiar de fato, e não se conectar de fato em nenhuma igreja local para servir, e como o Gui falou, é muito confortável, né?
E aí, mas é confortável do ponto de vista carnal. Então, se eu vou para essa dinâmica, eu estou dizendo para mim mesmo, para o meu coração, que eu quero que as minhas demandas sejam atendidas, né? Bingo! E aí, eu não acho que seja adequado, não. É óbvio que eu não quero ficar fazendo papel de julgar, de apontar o dedo para A, B ou C, mas eu não acho que seja adequado para a vida de um cristão. Eu vi, acho que foi o reverendo Paul Stevens, lá da Regent College, lá do Canadá, ele disse o seguinte, que a mesma, digamos assim, a pessoa que te fere é a pessoa que vai te curar, ou seja, se alguém me ferir, que é natural que se fira, outras pessoas vão me curar. Ou seja, o problema não está na igreja, o problema está em quem está na igreja. Na realidade, quando alguém perguntar, existe alguma igreja perfeita? Acho que foi o pastor Jeremias que disse, se você encontrar uma igreja perfeita, vai para ela, mas só que quando você entrar, você vai destruir essa igreja. Exatamente. Não é verdade? O problema é o nosso coração. Agora, o que vocês têm visto ao longo do Brasil, assim, onde vocês estão? Vocês acreditam que há muita ignorância bíblica, ignorância no que diz respeito ao conhecimento da palavra? Deixa o Machado responder essa. Eu acho que sim, pastor. Eu acho que sim. A gente conhece muita gente, muitas igrejas muito preciosas, de gente muito piedosa, mas existe um movimento que ele é até engraçado, assim, que é um movimento de muitas comunidades que se dizem até confessionais, reformadas, mas que isso de alguma maneira não se transfere para estruturas como a pregação da Escritura, como as canções que são escolhidas para o tempo litúrgico, de maneira que fica até essa esquizofrenia, né, emprestando um termo cunhado pelo Iamarino. Essa esquizofrenia de comunidades que são aparentemente confessionais e bíblicas, ou levantam essa bandeira, mas que na prática do dia a dia são muito pobres de escritura, de boa teologia. E então não é incomum que a gente vá tocar em muitos lugares onde, querendo ou não, esse movimento gospel tenha inundado as comunidades, inclusive comunidades que se esperaria algum tipo de abordagem mais bíblica, é mais cristocêntrica, é mais teologicamente fundamentada, né? E querendo ou não, o Brasil é muito grande, as comunidades são muito plurais, é difícil você não encontrar isso. Pelo contrário, acho que essa é a grande maioria das igrejas se enquadra nesse contexto, né? Eu não quero parecer que a gente é a última bolacha do pacote, só nós cantamos a Escritura. Tem muita gente muito boa, muito artista cristão, muitos irmãos queridos fazendo música muito boa aí pelo Brasil afora, mas eu acho que também depende desse movimento da liderança das comunidades, dos pastores, de fato de levantarem essas bandeiras de maneira consciente, né? De não ter, nós somos reformados, somos bíblicos, mas aí na praxis, ali no dia a dia, cantam-se quaisquer canções que nascem sob a demanda só de serem divertidas ou agradáveis ou musicalmente interessantes, mas que não reflitam de fato boa teologia, não eduquem a comunidade, né? Não os ensinem. Mas sim, infelizmente isso existe em larga escala. Isso é bom. Agora diz uma coisa aqui, como nós somos presbiterianos, mas nós, na realidade, já passamos por outros mundos. Pelas águas. Pelas águas, nós passamos pelas águas. Passares pelas águas não vão te afogar. Muitas águas. Meu Deus, eu ia falar um negócio, mas perdão, pai. Diz uma coisa. Como é que vocês lidam para o sentido de dizer assim, não, os caras são presbiterianos, assim, não sei o quê. Digamos assim, esse ranço que pode encontrar em algumas comunidades. E como é que vocês lidam, digamos assim, com esse pré-conceito? Não, os caras vão aqui, vão querer... Durante muito tempo, o presbiterianismo teve assim, a sua expressão pública bem pálida, né? Assim, as pessoas não conheciam muito, não sabiam muito do que se tratava. Chamaram a gente sorveteriano, sabia? Exatamente. E aí eu fui num podcast esses dias e aí o pessoal é bem carismático, tá um pessoal bem conhecido. E aí eles ficavam perguntando assim, mas lá na igreja presbiteriana vocês batizam crianças, né? Eu falei, batiza criança. Mas lá vocês fazem isso, lá vocês fazem aquilo, como que é isso na igreja?
Chegou um momento assim do podcast que eu falei assim, cara, só para deixar claro para todo mundo, a igreja presbiteriana é uma igreja evangélica. Porque assim, aparentemente é como se estivesse lidando com uma seita ou uma coisa do tipo, né? Agora, isso tem mudado mais recentemente por conta também de preponentes muito, muito importantes, tanto dentro do presbiterianismo quanto para o movimento reformado, como Hernandes Dias Lopes, o Augusto Nicodemos. Eles têm popularizado mais a fé reformada, e eu acho que isso essa pulverização da fé reformada tem tirado muitas dúvidas, né? Então hoje a gente já não é tanto cerceado assim com isso. Mas muita gente brinca, sorveteriano, não tem o fogo do Espírito, não acredita no batismo do Espírito Santo. Sabia que o pessoal bagunçava comigo? Gui, ele dizia assim, pegava aquele cântico, nosso Deus é presbiteriano, ele reina antes da fundação do mundo. Aí o coro é interessante, a terra era sem forma e batista. Aí o que eu faço? Aí como eu... O Espírito do nosso Deus se moveu na face das águas. Aí o que eu... Aí eu tenho que usar... Aí tem que usar... face das águas, né? Aí o que acontece? Muito boa, muito Gostou essa boa? Essa é a versão, né? Essa é muito boa. Essa é a versão NVA, nunca vi antes. Aí o que acontece? A gente olha... voltando ao tema das Escrituras, acho que foi uma vez, acho que foi o próprio João que disse, o João Alexandre, numa igreja, acho que estava lá na Catedral em São Paulo, ele disse, o problema da nossa teologia é que ela é quilométrica, porém a profundidade é de centímetros. Né? Há muita ignorância, nunca teve tantas edições de Bíblias, publicações, etc., mas o pessoal não lê. Isso é digamos assim, eu assumo isso também, porque isso daqui não é jogando a cartola na cabeça de ninguém, mas é uma orientação que nós temos que conhecer. Acho que foi não sei quem foi agora, me esqueci a cabeça, está meio doida, que disse o seguinte, muitas vezes eu principalmente, avaliava aquele versículo, diz assim, que quando Paulo disse assim, não fui à presença de vocês dando comida sólida, mas dei leite, porque vocês não podem suportar. Aí, o que acontece? Eu pensava que era apenas a qualidade da comida, tipo, o que é leite? Jesus é bom, Jesus te salva, Jesus te ama. Comida grossa, não, Berkoff. Berkoff. Infralapsarianismo, o negócio, Calbart. Não, mas, na realidade, Paulo estava falando ali da origem. Por exemplo, tudo aquilo que a gente ouviu até hoje, podcast, pregações, etc., foi tudo leite. Por quê? Porque alguém produziu para a gente. Alguém teve o trabalho de produzir e colocar na nossa boca. Agora, a comida sólida é aquela que Jesus disse, entra no teu quarto, fecha a porta, fala com teu pai, lê, e ele vai falar contigo. É a comida. E o que acontece? Nós temos que fazer isso diariamente. Isso é tipo banho. Se não tomar, fede, né? E a gente precisa ter essa consciência. E me diz uma coisa aqui, quais são os critérios para vocês irem numa igreja? A igreja convidar. Gente boa de Deus, você precisa convidar essa moçada aqui, que eles vão mesmo, não importa onde for, eles vão. Mas tem algumas coisas, tem algumas porque a gente já falou assim, né? Diz aí. Uma característica muito importante, ter um tambaqui, ter comida. Não, brincadeira. Mas a questão do domingo é importante. Às vezes muitas vezes não conseguimos visitar algumas igrejas, principalmente as mais distantes no interior, porque a gente não consegue voltar para o domingo. Isso é uma coisa bem importante para nós. Então, ir visitar uma igreja compreende a gente conseguir estar no domingo na nossa igreja local, seja para a gente servir, vamos pregar ou estar participando do culto de alguma maneira, dirigindo liturgia, tocando, etc., ou estar com as nossas famílias no culto. Isso é importante e imprescindível para nós. Mas nós visitamos as igrejas. Hoje a gente tem uma estrutura de banda um pouco maior do que no começo. O Projeto Solo começou, era o Gui tocando bumbo, pandeiro com os pés, tocando violão e cantando, eu tocando bandolim, uma gaita e cantando. Às vezes ele tocava escaleta e a gente se dividia assim. Aí depois entrou o branco, tocando baixo, a gente colocou VS, que são os instrumentos
ali que ficam na faixa, né, no sample, e o Machado entrou por fim. Depois a gente leva um baterista hoje, aí leva mais um técnico de som e leva um produtor de estrada. Então são 7 pessoas hoje. Então é um número de pessoas considerável em relação ao começo. Então tem todos esses pormenores também, que quando uma igreja convida, tem esses detalhes, né? De uma certa forma tem que levar essa turma, né? Tem que levar. A gente tem uma estrutura de banda fixa hoje. necessária. Isso passa por uma coisa técnica assim que para nós é importante também, porque acho que tangencia esse assunto que a gente estava falando do porquê que a gente preza pela escritura sagrada. As nossas músicas, elas têm uma qualidade lírica muito enfática, então a gente avalia muito bem isso, mas só que também nós acreditamos que elas precisam ter uma qualidade estética muito boa também. Não adianta você ter uma teologia muito boa, você ter uma explicação genial do evangelho, você ter uma poesia legal, uma música que realmente é bíblica, cristocêntrica, aí você tem um negócio super bonito e você veste ele mal feito. Não adianta, ninguém vai prestar atenção. Alcança, né? Não vai alcançar. Exato. E a gente preza por isso na produção musical também. Então, quando o Gui está fazendo a produção musical dos discos e pensando os arranjos, pegando todo o material que a gente compõe e colocando ali, isso também passa pela nossa avaliação, assim, no sentido, vamos fazer o melhor possível para que todos esses elementos que estão contidos nas frases, nos acordes, no estilo da música, possam chegar aos ouvidos de alguém e isso perceber. Agora, para apresentar ao vivo, a gente também tem... O mesmo esmero. E Gui, vocês já enfrentaram alguma situação assim, tipo, não, isso daí não é música de Deus, não. Porque tá usando esses pandeiros, esse negócio aí tudinho, já? Várias alegações. Tipo assim, você tá chamando Deus de você. Ou então... Maria. Você precisa... Tá cantando Maria, tá chamando a Maria. A gente tem uma música que chama Maria, que é sobre 2 personagens. Uma de fato chama Maria Madalena, que encontra com Jesus quando ele é ressurreto. E a outra, que é a mulher adúltera. É uma música para falar sobre como Jesus é participante na vida dessas mulheres, né? E aí a música chama Maria. E tem um refrão que é Maria. Aí o povo acha que não, vocês estão adorando Maria. Ou então alegações injustas, inclusive, do tipo assim, as músicas de vocês não podem ser cantadas em cultos públicos porque elas não são literalmente os salmos. Então vocês selecionam parte dos salmos para cantar ou coloca então, como outra frase, ou uma vocês, paráfrase. Faz uma paráfrase, enfim, coisa do tipo. Então sim, já tivemos alegações assim. De todos os lados, né? Dos mais conservadores até os mais... Que a gente não tem poesia nas músicas. Ou que a gente, em algumas apresentações, a gente passa do limite na forma, né? Como se comportar. É que a gente é muito enfático. Você vai ver hoje. Hoje a gente vai apresentar ali e tal, e cantar junto com todo mundo. A gente não acredita que, por exemplo, nós estamos cantando a redenção em Cristo Jesus. Sim. A gente não acredita que isso fica apenas aqui, na nossa cabeça. Pelo menos um sorrisinho tem que dar, né? Cara, não tem como você cantar que nós estamos vivendo para a glória de Deus em todo passo que a gente dá, em todo canto, viver em cada expressão, e a gente não expressar isso energicamente e efusivamente também. Por exemplo, a maioria dos caras que às vezes criticam isso, trazem o assunto do princípio regulador do culto, né? Confunde com reverência. E confunde com isso. Só que no próprio princípio regulador do culto, no diretório de culto de Westminster, na parte do cântico dos salmos, diz que aquele que está conduzindo a igreja no canto dos salmos faça com efusividade de coração, graça no cantar, e que ele faça com habilidade para movimentar e conduzir toda a igreja também fazer isso. Então a gente faz isso tem que descer para o nosso coração e desce para o nosso corpo também. É impossível um regenerado não demonstrar nas suas feições faciais e nos seus gestos corporais a nova condição do seu coração. É impossível. Então a gente age assim. Aí existe esse tipo de alegação que muito animado demais. Ei, Lucas, a força esteja com vocês também. Que isso, hein? Lembra? Vocês gostam disso aí? Meu filho Essa vibe. Lembra a parte do Os mais velhos da banda. Para esses caras você diz, I find your lack of faith disturbing. Né? Eu sinto a sua falta de fé complicada. Mas o que acontece? Vocês falando sobre isso, você sabe que existe 2 tipos de crente, né?
o chato e o xiita. Então, acho que vocês já enfrentaram esse tipo de gente, né? Sim, mas olha só, lendo aquele livro do Evangelho Maltrapilho, do Brennan Manning, ele dizia o seguinte, tem uma parte lá que o cara chega e diz assim, ele foi atender uma pessoa, o cara era médico, aí ele foi atender uma pessoa e disse assim, você está sentindo dor? Estou sentindo dor, doutor, no meu corpo. Me diz uma coisa, você está comendo alguma coisa com muito açúcar, alguma coisa não muito boa, um junk foods da vida, né, comida ruim? Ele disse, nunca entrou neste corpo santificado algo dessa natureza. Você alguma vez teve, digamos assim, incursão de fumo na sua... Nunca, jamais algo desta maneira tangeu a minha boca. Ok? Você, de vez em quando, é adepto a algum etilismo, ou algum pouco de vinho, ou, quem sabe, uma cerveja você possa ter tomado na vida? Se nunca, jamais eu pensaria em fazer isto. Profanar a minha vida. E você, alguma vez, digamos assim, passou do horário de dormir, tipo assim, numa convivência com amigos, ou até numa festa do trabalho? Jamais essas coisas mundanas nunca passaram na minha cabeça. Eu disse, então já sei qual é o seu problema. O seu problema é que a sua auréola está um pouco apertada na sua cabeça. É por isso que vem essas dores todas. Tem gente que não tomou chá de Simancol, né? A vida dele é regrada naquilo, então ele não se permite estar sendo abençoado com a vida dos outros. Pastor Gui, eu me lembro de uma passagem de Lucas, capítulo 9, versos 46 a 56, que aconteceu isso, não aconteceu no Sinédrio, não aconteceu com os fariseus, não aconteceu com a turma ruim, aconteceu com os discípulos. Qual foi a situação? Estavam perguntando quem é o maior aqui. Quem é o maior? Quem é o maior? É o Gui, é o Lucas, é o Lucas? Quem é? Não, quem é? Quem é que vai ficar com o nosso despojo aqui? O Machado. Quem é? Mas aí Jesus disse, cara, eu não estou entendendo vocês, bicho. Aí ele pega uma criança e coloca aqui. Diz, não, olha, quem for do tamanho dessa criança é o maior no reino de Deus. Aí João diz, rapaz, então é o seguinte, já que a gente não é o maior, a gente tem que ser os caras, os escolhidos, os únicos, os exclusivos. Nós temos que ser o projeto Sola. The Chosen. Não é mesmo? The Chosen. Aí ele chegou e disse, por quê? Porque tem um cara ali, acho que é um batista, que está expulsando o demônio. E ele não está na nossa comunidade, ele não está lá em Barueri. Eu acho que ele está lá em Carapicuíba, do outro lado. Conhece a região? Conheço essa região. Eu trabalhei numa empresa lá que tinha um escritório, lá perto do Shopping Tamboré. Amém? Glória a Deus, igreja. Amém? Amém? Sim. Amém. Aí ele disse, por quê? Não, ele está expulsando demônio, não faz parte da gente aqui. Ele disse, não, mas peraí, qual é o problema? Quem não é contra vocês é a favor de vocês. Aí João não para. Rapaz, agora o problema é o seguinte, se a gente não é o maior, se não é o exclusivo, Jesus, aqueles caras ali são contra a gente. Eles dizem que a gente não está reformado. Nós somos tão reformados que não fazemos nem plástica, certo? Isso, hein? Gostou? É de Deus? Essa é de Deus. É de Deus. O que a gente vai fazer? Vamos matar os caras. São samaritanos. A gente vamos fazer um show pentecostal. Nossa. Desce fogo do céu. Vocês não acham que esse pensamento... Vamos esquecer um pouco que nós estamos vivendo num pós-guerra. Porque até o ano passado, não declinando os nomes, a igreja ficou dividida. Tipo, se você não for da minha matiz política, eu vou te matar. Teve gente que não... Marino, que não... Exatamente. Não foi nem cear. Porque o cara lá tem outra preferência política. Imagina isso, pastor. O que você falaria para a gente que pensa assim? Vamos, você que está aí, que acha que o The King of the Black Cockade, o rei da cocada preta. King of the Black Cockade. Gostou? Cara, eu acho que é o seguinte, uma pessoa que está prestes a morrer, eu acho que ela vai medir exatamente as suas palavras, seu discurso,
os seus comportamentos, os compromissos, né? Imagine se você soubesse que você vai morrer daqui a pouco. Com certeza você gastaria tempo com coisas realmente muito valiosas. O Evangelho de João, capítulo 13, começa com essa expressão, sabendo Jesus que a sua hora havia chegado. E a partir dali começa a descrever uma série de eventos que Jesus protagonizou e participou. Aí chega lá em João 17, já assim, depois de vários discursos de consolo aos discípulos e de instrução, Jesus expressa um desejo, né? Ele fala, olha, a minha oração é para que vocês sejam um, assim como o Pai é comigo. Quero que vocês sejam um comigo para que nós todos sejamos um, assim como eu sou com o Pai. Bom, se Jesus faz essa oração e ele não faz apenas essa oração pelos discípulos, mas o texto deixa claro que é por aqueles que haveriam de crer também, Jesus não gastaria tempo com uma coisa não importante nos seus momentos finais. Então a unidade da igreja, ela não é opcional, ela é imprescindível. Mandatória, né? Porque ela é um desejo de Cristo, do nosso Senhor. Então a gente precisa se esforçar, porque a unidade, ao mesmo tempo, ela também não é orgânica. Ela não é uma coisa de... Porque essa união que acontece orgânica, eu conheci uma pessoa, ela tem... A gente tem as mesmas preferências, ela se comporta parecida comigo, a gente admira as mesmas coisas, a gente não suporta as mesmas coisas. Então, essa união de conveniência, ela não é unidade, né? Essa coisa orgânica, ela pode ser união, mas não é unidade. Unidade é difícil mesmo. Você se relacionar com uma pessoa é quase uma missão transcultural, porque é diferente de você em vários aspectos. E você aprender a suportar isso faz parte da sua missão também como cristão, de promover a unidade. Então a unidade é um desejo de Cristo, a unidade ela não é orgânica, ela precisa ser intencional, eu preciso me esforçar para isso. E no final a unidade glorifica a Deus, né? Porque o próprio Cristo deixa claro lá que a glória de Deus está envolvida nesse processo. Então eu acho que a gente precisa aprender a descer um pouco do pedestal, a ouvir mais, ser mais razoável. Obviamente tem muito erro por aí, a gente não pode perder a nossa característica profética de denunciar, de falar, de fato, sempre calcado nas Escrituras. E aí no outro assunto o senhor citou... O senhor está no céu ao lado de nós. Se eu fosse Você citou o pouco conhecimento bíblico, né? O Machado também falou muito bem sobre isso. Mas, para mim, isso é um pesar, mas o que é mais danoso ainda é quando há conhecimento bíblico, mas não é conhecimento bíblico cristocêntrico, ou centrado no Evangelho. O cara sabe muito da Bíblia. Sim. Sabe muito, de forma de informações e dados bíblicos, é vasto, mas no final não falou de Jesus no sermão. Então, para mim, isso é muito triste. A gente não pode ter essa postura que é sem razoabilidade. A gente precisa também se posicionar sempre contra os erros, desde que eles afrontem a Escritura, mas a gente precisa aprender a se relacionar de forma mais amistosa com o maior número de irmãos possível. Mestre Machado, o que o pastor Gui está falando aqui, será que tem alguma coisa a ver com aquela música do meu querido Jorge Camargo, chamado Letra Morta, que diz o seguinte: está no livro, está no templo, mas não está no coração, está no grego, está no hebraico, mas não se fez encarnação. Está na forma, está nas formas, mas Deus do céu, como serão os dias que estão por vir, debaixo de tanta opressão? Está na letra, está na lupa, e lá se foi a compaixão, está nos lábios, está na lábia, de quem há muito já não tem noção, dos desvarios, dos vãos desvios, da estupidez da ostentação, em olhos que não querem ver a sua própria condição. Aí o coro. E a lábia é falsa, e os lábios tremem, e a lupa aumenta, e a letra mata, e a língua é pobre, o livro fecha, e o templo é pedra. Sim, não conhecia essa música.
Muito boa a letra, né? Boa demais essa música. Bem boa. escrita. Eu acho que, pelo menos para mim, uma marca muito interessante nesse processo de conhecer tantas igrejas e tantas comunidades é, de fato, perceber que, pelo menos eu fui treinado no seminário para ser uma espécie de antivírus, né? De guardinha municipal ali, anti qualquer coisa que não seja... Querubim ungido. Eu vou pra cima de qualquer coisa que não seja... porque não parece polícia militar, né? É guardinha municipal da ortodoxia. Salto. Aí, para que você, tipo assim, de fato, faça esse recorte da realidade, acreditando que só aquilo, de fato, é verdade e faz sentido, é genuíno. E aí, viajando por aí, a gente vê muita gente, de fato, piedosa, sincera, com o coração, com a mente voltada para a realidade do Evangelho, fiel às Escrituras, mas com uma abordagem diferente, com uma postura diferente, com uma prática, com uma condução litúrgica, com uma abordagem diferente, e que, via de regra, em muitos cenários, seria rechaçado completamente. E aí faz com que eu perceba que a Igreja de Cristo é muito grande, né? Ela é muito plural num bom sentido, né? Glória a Deus. Ela é muito vasta e ela se expressa de maneiras muito ricas, muito preciosas. E ficar reduzindo isso, a gente recebe críticas que são, assim, absurdas. Diz aí, eu quero orar pelo irmão. Essa necessidade de reduzir o Projeto Sola a uma espécie de bicho de estimação da Igreja Presbiteriana. O Projeto Sola não é da Igreja Presbiteriana do Brasil. Glória... O Projeto Sola uma palavra pentecostal. Não é. Glória a Deus. Se fosse, tinha que ter que pagar alguma coisa, mas não paga. A Igreja Presbiteriana do Brasil é uma das igrejas que a gente abençoa e faz parte, é abençoado por ela, mas a gente vai em Igreja Batista, a gente vai todo ano numa conferência de Assembleia de Deus. Assembleia de Deus. Entendeu? A Assembleia de Deus não manda petição lá pro presidente da EPB pra gente ir lá, não. A gente não é da EPB, não. Deus. A gente somos pastores presbiterianos, felizes, fiéis, reformados, mas a gente serve a Igreja de Cristo se expressa de muitas formas. Você não sabe a alegria de ouvir isso daí. Porque vocês não são quadrados. Eu sou bem redondo, na verdade. Vocês são redondos. Eu sou Não, você não está gordo, você está confortável. Olha aí. Olha aí. Eu vou falar a partir de hoje. Eu estou com... eu ia falar assim, não, tá de fato? Se eu tivesse... Você está no seu ambiente de conforto. Se eu estivesse fazendo alguma coisa, eu não estava assim, né? Pastor Yamarino, me diz uma coisa. Será que a turma confunde unidade com uniformidade? Com certeza. Com certeza. Uniformidade, você tem uma monotonia. Uniformidade, você não tem a beleza de você... vou utilizar a terminologia do apóstolo Paulo aqui. Toda mão, por exemplo, quer ser mão. E o que seria a mão sem o pé? O que seria uma orelha sem um nariz? O que seriam os olhos sem justamente as pernas que vão levar até onde... A diversidade ela é importante. É uma diversidade saudável. Diversidade, claro, debaixo do mesmo cabeça que é Cristo. Às vezes a gente confunde isso. A gente acha que... Peraí, eu tenho que ter unidade, você tem que pensar hermeticamente igual a mim. Exatamente igualmente, a gente não pode ter uma divergência. É aí que vem a fala do Gui ali. A gente não soube lidar com isso. Não é só ano passado, não, gente. Acho que o ano passado evidenciou isso, mas nós já não sabemos lidar com pensamentos divergentes já há muito tempo. A gente não tem perdão, a gente não tem a compreensão do que é misericórdia do outro. Nós nos achamos tão bons, muitas vezes, que a gente acha que o outro está errando o tempo todo e não agimos com misericórdia, como o próprio Cristo falou. Jesus Cristo, nas poucas vezes que ele disse explicitamente, olha, aprendam de mim, está lá em Mateus, ele aprende de mim, que sou o quê? Manso e humilde de coração. Manso e humilde de coração. A gente não entende isso direito. A gente acha que a gente tem que ser rabugento e tem que ser orgulhoso. A gente tem que colocar à força a nossa uniformidade confessional, digamos assim. Quando, na verdade, a confessionalidade mais bela de você entender quem é Jesus Cristo e o que ele fez, você entender por que ele nos chamou a amar uns aos outros e quando nós de fato amarmos uns aos outros, seremos reconhecidos como os discípulos de Cristo, como está lá em João capítulo 13, aí a gente consegue lidar com as diferenças desses pormenores, porque no fundo são pormenores, no fundo não são coisas grandes, não. O ano passado eu passei por um negócio interessante. Eu fui falar com o pai e fiquei 7 minutos com o coração parado, apesar de
correr 10 km, apesar de comer bem, apesar de praticar... Só a auréola que está apertando. Você está confortável, pastor? Você está confortável ou não? Não deixar nenhuma comida entrar nesse corpo. Eu pratico há 10 anos uma arte marcial com meu filho chamada Krav Maga. Blue Belt. O que aconteceu? O ano passado, por uma situação, meu coração parou por 7 minutos. O médico chegou e disse assim, cara, tu é um negócio a ser estudado. Por quê? Porque o cérebro, com 2 minutos, vira pasta, começa a virar pasta. E você voltou sem nenhum danos colaterais, etc. Disse, não, o senhor tem que falar com a minha esposa para saber como é que eu estou. Mas por que eu estou dizendo isso, pastor Gui? É porque nós esquecemos de que as pessoas são importantes no reino de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu deixei de valorizar muita gente que não fazia parte, digamos assim, do meu arraial religioso, simplesmente pelo fato de que o cara não rezava a minha cartilha. Só que o cara que me atendeu, ele é um excelente médico, não fazia parte da minha comunidade religiosa, e eu, pela graça de Deus, descobri em tempo que, vamos fazer uma pergunta aqui, cultura inútil. Você sabe qual é a pessoa mais poderosa no mundo depois de Jesus? A pessoa mais poderosa no mundo depois de Jesus se chama coveiro. Porque quando ele te colocar no buraco, não tem habeas corpus, não tem mandado de segurança, não tem ninguém que vai tirar. Significa dizer o seguinte, que nós temos que valorizar as pessoas que estão do nosso lado. Nós temos que... Esse termo é bonito, né? Que os americanos usam, teachable. Seja ensinável. Então, o irmão, que é diferente da minha denominação, ele pode me exortar e me fazer ver coisas que eu não estou vendo aqui, né? Só que eu perdi, vamos supor, essa capacidade de olhar para o diferente, de olhar para a pessoa que... uma vez eu fui rechaçado na Igreja Batista, não na Igreja Presbiteriana, porque o cara que cortava meu cabelo era homossexual. Aí o irmão na igreja chegou e disse, mas por que o senhor corta o cabelo com homossexual? Diz, por 3 razões. Primeiro, que ele corta bem. Segundo, que ele não vai vir aqui no nosso meio porque nós somos muito santos. E terceiro, que é a oportunidade que eu tenho de deixar a palavra de Deus lá. E demora, o cara chegou e disse, ei pastor, gostei daquela sua playlist do Ademar de Campos. Aí o quê? Nós, por uma situação de discriminar pessoas, nós deixamos de falar do Evangelho. E me diga uma coisa, qual é o maior problema hoje da igreja que você vê, Gui? Guis, digamos assim, seja o ponto básico, digamos assim, de toda essa estrutura que a gente pode, digamos assim, fazer um processo de metanoia, de mudança no nosso meio. Cara, falar sobre isso é difícil. Fosse a barra, né? Porque assim, quando a gente fala igreja, primeiro a gente precisa definir, né, igreja. Porque a igreja invisível, a noiva de Cristo, a igreja verdadeira dos santos eleitos desde antes da fundação do mundo, essa vai muito bem, obrigado. Ela está santa, imaculada pelo sangue de Cristo Jesus. Inclusive, falar dela é um perigo, porque Jesus é um noivo meio ciumento. Não bata na noiva, que o noivo é marombado, hein? Exatamente. Então, Deus me livre desse tipo de abordagem. Agora, a igreja, enquanto instituição, ela tem muitos vícios, né? Assim, é difícil até a gente elencar o principal. Mas se, assim, num exercício rápido aqui, eu diria que é a falta de evangelho mesmo, assim, daquela mensagem que é o núcleo duro da mensagem bíblica, o evangelho, de que Cristo veio para salvar pecadores, de que o Cristo pré-existente se encarnou, ele padeceu, ele é o nosso sacerdote, ele morreu, ele é a expiação pelos nossos pecados. Esse aspecto jurídico da cruz de Cristo, eu acho que falta muito. A gente se preocupa muito com os pendulicários da doutrina e mais uma vez, aqui a gente não está fazendo uma ode que a gente aceita todo tipo de expressão religiosa, muito pelo contrário, o Gui mesmo falou ali, desde que estejam debaixo do mesmo cabeça.
Agora, as instituições religiosas que levam o nome de igrejas cristãs evangélicas, eu acho que elas são muito pobres de evangelho ainda. Eu diria isso. Sem dúvida. Eu acho que todos os outros problemas, eles nascem a partir dessa falta, né? Dessa compreensão que não existe, assim, né? Do evangelho, da falta de evangelho. Sem dúvida, eu apontaria isso também. Sem dúvida. Dá-lhe uma machadada aí. Eu acho que complementando isso que o Gui disse, que eu acho que foi cirúrgico, exatamente esse o cenário. Eu acho que é a aplicação do evangelho para a vida toda. De não fazer um recorte do evangelho com uma narrativa inicial, que são a narrativa dos primeiros passos, que inicia você numa caminhada e que você deixa lá atrás, na aula número 1, e aí você caminha com teologia pesada, com teologia profunda, com autoconhecimento teológico e tal, e esquece que o evangelho é a verdade que precisa englobar cada micro aspecto da vida toda, senão vai ser ou moralismo ou licenciosidade, essencialmente. É isso aí. As consequências disso são essas do que a gente tem abordado, acho que o programa todo, assim. Falta de perdão, falta de realmente unidade, né? E talvez uma possível falta de comunicação com a cultura, que a gente não consegue entender muito bem. A gente, sem entender o evangelho, você não consegue realizar de fato a missão do evangelho. Então, a nossa comunicação dentro do mundo todo, em qualquer área cultural, no nosso trabalho, nossa casa, com artefatos culturais que a gente produz, com música e etc., acaba ficando capenga se a gente não compreende de fato o evangelho. Vocês estavam falando um negócio e veio à cabeça aqui outro livro do Paul Stevens, chamado E os Outros 6 Dias. Uhum. Esse livro ele aborda o seguinte: todas as religiões trabalham num tripé. Sim. Um dia santo, um lugar de adoração e um sacerdote. Um dia santo, um Shabat, um lugar de adoração, o templo e um sacerdote, que levava... Para o mundo evangélico, um dia santo, domingo, um lugar santo, o templo, e a pessoa certa, um pastor, seja lá. Aí Paul Stevens arremata. Ok, e os outros 6 dias? Porque a gente passa mais tempo fora dessas circunstâncias, num ambiente que é totalmente avesso a essa situação. Aí como é que eu sou sal e luz nos outros 6 dias? Porque a gente, muitas vezes nós reduzimos a nossa vida cristã ao templo. Uhum. Dizemos, não, eu vou adorar com o Projeto Sola. Não vou adorar com o Projeto Sola. Eu vou comunitariamente me juntar aos meus irmãos para adorar o Senhor, porque eu estou vivendo a adoração todos os dias. A adoração não é música, pode até ser, mas é um estilo. Como Jesus falou para a mulher samaritana lá em João 4, onde que você vai adorar? Aqui ou em Jerusalém? Não, nem aqui nem lá, porque Deus está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade. E verdade, toda vez que está no livro de João, é o quê? Ao Senhor Jesus. E adorar a Deus Espírito é fazer alguma comunicação mediúnica? Negativo. Adorar a Deus Espírito é porque Deus está em todo lugar. Então, em todo lugar eu estou adorando. É por isso que Agora, Machado, não fique preocupado ao comer a sua pizza, porque isso daí é adoração. Quer comais? Quer fazer tudo pela glória de Deus? 10:31. Não? Então vamos fazer adoração aí, adoidado. Gente boa, mas vocês são especiais. Me diga uma coisa. Quando vocês pretendem voltar a Manaus esse ano? Tem brecha? Eu não sei, assim, a agenda... Não tem mais. Não tem mais. Vem, com certeza não. Eu sei que foi o ano passado que a gente veio. Nós viemos 2 vezes ano passado. Bom, eu não sou muito ligado na agenda porque senão a gente fica meio ansioso, né? Porque é muita coisa, mas então não tem, né? Esse ano, infelizmente, nossos finais de semana estão acabando. Também já está em setembro, né, gente? Acabando o ano. Pode vir a ter ano que vem. Basta chamar. E ter tambaqui. A gente tem a vontade também de trazer para Manaus a gente faz pelo Brasil, acho que quase anualmente, uma turnê, né? Então a gente vai num teatro da cidade. Sim. E faz um show especial, geralmente do disco. Envolvendo e nós fizemos, né? Inclusive vai lançar aí, não sei se já lançou quando esse episódio for ao ar,
o disco da turnê do Homem Litúrgico ao vivo, gravado Cara, uma música em fazer cada um jabá, cidade. velho. Quero fazer um jabá no teu programa. Depois vocês me agradecem. No teu programa, cara, fazendo jabá. Mas a gente nunca Diploma fez. em marketing, colocou aqui, ó. Mas a gente nunca fez, nunca teve essa experiência de trazer um show de uma turnê em Manaus. E a gente tem um desejo enorme de fazer isso. Pois é. Quem sabe ano que vem a gente vem aí com um disco novo e turnê. Glória a Deus. É isso aí. Considerações finais, meu querido pastor. O que o senhor diria para essa moçada aí? Ou seja, o que é o núcleo duro, na realidade, que o Projeto Sola pode deixar para essa turma aí? Diz aí. A gente tem uma frase que a gente repete ela recorrentemente, que é a nossa missão, que é glorificar a Cristo e edificar a igreja. Isso como Projeto Sola. Mas a gente fala isso também, que essa frase ela sintetiza a missão do Sola, mas ela também sintetiza a missão de todo cristão, que é glorificar a Cristo em todas as ações, como você bem mencionou aí há pouco, e edificar a igreja, e trabalhar para o bem da igreja, né? Então, assim, se eu posso deixar alguma recomendação para a moçada que está nos assistindo, é que você não desperdice a sua vida, que você use a sua vida para a glória do Filho de Deus, que em todas as suas ações você tenha consciência de que é possível glorificá-lo, como você bem mencionou. A nossa vida não é uma vida dualista, que ela responde a alguns critérios no âmbito religioso, mas quando a gente está fora daqui a gente vive de outro jeito. Isso seria uma esquizofrenia. E que todas as nossas ações, quer comais, quer bebais, eu citou o texto de 1 Coríntios 10, 31, né? Ou faça qualquer coisa, que seja feito tudo para a glória de Deus. Os cristãos foram o grupo social que mais contribuiu para o bem-estar social do Ocidente, desde a criação de hospitais, orfanatos, faculdades, escolas públicas, avanços tecnológicos, científicos. Sempre tem um cristão, direitos humanos, sufrágio universal, enfim, sempre tem um cristão envolvido, né? Pega a própria história do Wilberforce, lá da abolição da escravidão, da escravatura na Inglaterra. Sim. Então, se você quiser ser um bom profissional, alguém que realmente traga transformações, você precisa necessariamente ter em mente que a sua vida é para glorificar Cristo. Só pessoas que atenderam esses critérios tiveram impacto positivo de fato. Isso aí. Meu baixista. É isso aí. É isso aí. É isso. Não, isso é uma outra música. Ensinei bem. Essa música que ele está falando não é daquela pessoa, não. É só uma expressão poética. É isso aí, completando a frase, para a glória de Deus, e sirva a tua igreja. Sirva a tua igreja. Grande Machado. Pastor Machado. Acho que é isso aí. É isso aí, galera. Escutem o Projeto Sola, sigam a gente, vivam para a glória de Deus, 0 glúten, 0 lactose, Krav Maga. Eita! É isso aí. 10 km. 10 km. Tirem a auréola. Tire a sua auréola. Tirem a sua auréola. Pastor Yamarino, que bom estar contigo aqui. Um prazer é nosso, a alegria de estar aqui. Você já tinha me visto antes? Acho que já. Não perdeu absolutamente nada. Acho que uma última frase, assim, o apóstolo Paulo, ele diz que ele resolveu nada saber ele falando, né? Nada saber entre vocês a não ser o Cristo, este crucificado, ressurreto. Então acho que todas as nossas ações e todas as coisas que a gente estuda, vê, gosta, a gente possa colocar debaixo de Jesus Cristo. E que ele possa, de fato, nos ensinar a cada dia, a gente possa olhar para ele, porque isso é uma coisa importante também. Olhe para Cristo, você jovem, você adolescente, você que já está na fase adulta, ou então na melhor idade, você olhe para Cristo. Jesus Cristo é o modelo, e a gente, olhando para ele, a gente vê o Pai. É isso. Espero estar em São Paulo brevemente com vocês, ok? A gente te espera lá, vamos te receber muito bem. Eu adoro ter uma... A gente vai dar um rolê em Carapicuíba. Opa! Vamos lá? Não, é melhor no Rancho 53 ali.
cara sabe das coisas. Ou então também no... Vou pagar um jabá aqui, o Shopping Catalina, né? Não tem um... Sim, verdade, Catarina. Catarina. Outlet. Ali Outlet. mesmo. São Que Roque. Ali é bom, hein? Que bom ter vocês aqui, que o Eterno continue abençoando vocês, vocês sejam bênção para a igreja. Igreja que eu falo é Igreja Presbiteriana, onde vocês estiverem. Amém. Seja Deus possa olhar para vocês e ficar dizendo assim, eu criei esses meninos para isso. Amém. Que maravilha. Amém. Gente boa de Deus, esse foi mais um programa, podcast Reino de Amigos. E tudo isso que nós falamos aqui, o que os meninos colocaram aqui, da vida deles, de tudo que eles fazem, com um único objetivo: se derramar sobre a vida dos outros, ser uma bênção. Quem sabe você hoje precise pensar nisso. Deus te capacitou, te abençoou e deu tudo que você tem hoje, não para você ser uma pessoa apenas que você é, mas para que você se derrame sobre os outros e a glória de Deus se manifeste nisso e o nome de Deus seja glorificado. Esse é um programa da Igreja Presbiteriana de Manaus, a Igreja da Amazônia. Um beijo grande, Deus te abençoe. Amém.